Olá! No último vídeo, nós falamos sobre uma série de transformações que ocorreram na Europa por volta do século XVI, que vão transformar completamente a forma que os europeus pensavam e se relacionavam com o mundo. No vídeo de hoje, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre uma dessas mudanças e um dos fatos que vai causar essa grande transformação no pensamento europeu. Nós estamos falando da expansão marítima que ocorre dos séculos XV até o século XVII, em que o mundo que era conhecido pelos europeus na época, que era muito menor do que nós temos hoje, vai se alargar até a configuração que nós conhecemos. Antes, os europeus conheciam uma pequena parte do mundo em relação ao que nós conhecemos hoje. Quais eram essas partes? A Europa, uma parte da Ásia, e aí principalmente nós estamos falando do Oriente Médio e das partes que são ligadas à Europa, as partes que fazem fronteira com as regiões onde hoje estão a Rússia, por exemplo. Conheciam também uma pequena parte do norte da África. Não eram conhecidos nesse momento os continentes da América e a Oceania. Os europeus não tinham o menor conhecimento desses lugares. Eles sabiam da existência de outros locais na Ásia, como por exemplo a China, mas o acesso até esses locais, China, Índia e outros locais mais distantes, era feito principalmente por rotas terrestres, em viagens que duravam muito tempo, tinham um custo alto porque elas precisavam ser feitas a pé e utilizando animais de carga. O que vai fazer com que alguns europeus se lancem no mar, um território pouco conhecido na época, imaginando que iriam enfrentar seres mágicos, seres monstruosos, o desconhecido, inclusive sem saber se eles poderiam cair num abismo depois de chegarem até a linha do horizonte, já que muitos nessa época ainda acreditavam que a Terra era quadrada e não redonda, como nós sabemos hoje, o que vai fazer com que esses indivíduos se lancem a essa enorme aventura que era estar dentro de uma caravela, de um navio, no meio do mar, sem ver absolutamente nada, exceto o céu e a água. Para a gente conseguir entender isso um pouco melhor, nós precisamos voltar e rever alguns pontos que aconteceram séculos antes. Um desses pontos é uma transformação muito importante que vai acontecer no final do período da Idade Média, que vai ser o renascimento comercial. Nós sabemos que durante a Idade Média as pessoas passaram a viver em feudos que eram praticamente autossuficientes, eles produziam a maior parte daquilo que eles precisavam. Essa autossuficiência e também o medo das invasões de povos que vinham do norte da Europa fizeram com que, com o passar dos séculos, depois da queda do Império Romano, esses feudos se fechassem e as cidades que existiam fossem ficando cada vez menores e praticamente deixassem de existir. Só que durante o século XI, vários fatores vão fazer com que essas cidades e o comércio voltassem a ter importância. Nós podemos citar como esses fatores. Primeiro, um aumento na produção de alimentos por conta da introdução de novas técnicas agrícolas, novas técnicas como a rotação de cultura, como a introdução do arado com ponta de ferro, com a mudança da forma de atrelar os animais, que antes era feito no pescoço, depois passou a ser feito na região peitoral desses animais, fazendo com que eles tivessem um rendimento maior. Essa e diversas outras técnicas vão fazer com que a produção de alimentos nesse momento aumentasse. Com esse aumento da produção, começa a sobrar alimentos dentro dos feudos. E uma alternativa para isso vai ser a troca desse excedente, dessa produção que está sobrando num feudo, com o feudo vizinho. Ao mesmo tempo, a gente teve também a redução das invasões de povos vindos da região do norte da Europa, o que fez com que as estradas que antes eram muito perigosas ficassem mais seguras e que as pessoas pudessem transitar, pudessem se movimentar um pouco mais de um feudo para o outro. Esses dois fatores vão fazer com que as trocas comerciais elas comecem pouco a pouco a voltar. E com elas vai voltar também a utilização de moeda para facilitar a troca comercial e também as cidades vão ressurgir nesse momento, inicialmente dentro dos feudos, inicialmente muradas e pertencendo a essas terras do senhor feudal, mas depois as
as cidades vão ganhando cada vez mais autonomia. Dentro dessas cidades, a gente vai ver o surgimento de uma nova classe social, que é muito importante para toda a história a partir desse período, que é a burguesia, os comerciantes, tanto aqueles que estão voltados para emprestar dinheiro, os banqueiros, quanto os comerciantes que vão vender e comprar essas mercadorias. Eles vão ganhando, ao longo dos próximos séculos, cada vez mais poder econômico e vão lutar por poder político também. Isso vai ser muito importante para a gente entender as revoluções que vão acontecer, principalmente aí no século XVIII para frente. Esse é o canal Crítica, História e Literatura. Se você se interessa por esses temas, se inscreva no canal, comente as suas dúvidas e continue acompanhando os vídeos que a gente posta sempre. Nos séculos 11 e 13, nós vamos ter também a existência das cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas eram expedições militares que foram realizadas pelos europeus cristãos com o objetivo de tomarem o controle da cidade de Jerusalém, que nesse momento estava dominado pelos muçulmanos. Esses cristãos europeus, eles vão ser incentivados pelo Papa e pela Igreja Católica a montarem exércitos que irão sair a pé da Europa até o Oriente Médio para tentarem conquistar essa cidade de Jerusalém, que é tão importante para os cristãos. Eles imaginavam então que eles estavam fazendo uma espécie de guerra santa contra os infiéis que ocupavam essa cidade. As cruzadas, elas vão ser muito importantes porque, embora a maior parte das expedições militares feitas pelos europeus na região do Oriente Médio tenham falhado, elas irão possibilitar que as rotas comerciais com o Oriente fossem reabertas. Essas rotas, a maioria delas estava fechada durante boa parte do período da Idade Média, mas quando esses exércitos de cristãos saem da Europa e vão caminhando em direção a Jerusalém, eles vão também levando outras pessoas junto dessas expedições e abrindo as rotas para que os comerciantes possam vir e fazer o comércio, levando mercadorias do Oriente para serem vendidas na Europa. E uma das grandes portas de entrada dessas mercadorias vai ser a via marítima, mas utilizando o Mar Mediterrâneo, que vocês podem observar aí no mapa. O Mar Mediterrâneo, ele está localizado entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e o norte da África. E ele é uma porta de entrada direta para a Europa desses dois outros continentes. Como vocês podem observar no mapa, o principal país que está dentro praticamente do Mar Mediterrâneo é a Itália. E isso vai explicar o porquê que durante os séculos 14 e 15 as cidades italianas tinham um monopólio, elas tinham o controle do comércio dessa região com o restante da Europa. Para conseguir então fazer comércio com o Oriente, era necessário passar pelos comerciantes das cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza. Isso fazia com que os outros comerciantes da Europa, portugueses, ingleses, franceses, etc., tivessem que pagar um valor muito alto, porque eles tinham que pagar impostos para essas cidades italianas. E esse fato vai fazer com que esses comerciantes comecem a querer encontrar outras rotas comerciais para chegar ao Oriente. E é exatamente esse o principal motivo da expansão marítima que vai acontecer: a procura de novas rotas comerciais com o Oriente, com a região do Oriente Médio, mas também com a região onde hoje está a Índia e também com parte da China, e os portugueses vão chegar até o Japão. Então, é uma busca desses europeus por novas rotas de comércio com o Oriente que não passassem por essas cidades italianas. Nesse movimento de expansão marítima, de ir para o mar para tentar descobrir novas rotas comerciais, nós vamos ver que as duas nações principais que vão começar esse movimento são Portugal e Espanha. A Espanha vai ser o primeiro país a chegar na América em 1492 com a expedição de Cristóvão Colombo. Mas nesse momento, o principal país que vai fazer as navegações é Portugal. E a gente vai entender por que Portugal vai ter esse papel de ser o pioneiro, de ser a principal nação durante o século XV e o século XVI.
O primeiro ponto para a gente entender por que Portugal foi pioneiro nessa grande aventura é o fato de Portugal ter sido o primeiro país da Europa a se unificar como um Estado nacional. Isso vai fazer com que os portugueses não estivessem tão envolvidos em disputas da nobreza pelo poder e também com que eles pudessem contar com o apoio do Estado, que vai poder patrocinar, financiar e incentivar essas viagens marítimas. Um fato importante da história portuguesa que também vai contribuir para o pioneirismo é a Revolução de Avis, que acontece no ano de 1383 até 1385. Essa revolução, ela vai ser motivada por uma crise de sucessão ao trono português. O rei morre, é preciso agora que um novo rei suba ao trono. Nesse momento, vai haver uma disputa entre nobres que queriam que Portugal continuasse ligado ao Reino de Castela, assim como era antes da formação do Estado Nacional Português, e aqueles outros setores da sociedade, alguns nobres e principalmente a burguesia, que não queriam essa subordinação de Portugal ao Reino de Castela. Por conta disso, vai ter uma revolta da burguesia, que vai ser apoiada por setores populares da população portuguesa, que vão, junto com a burguesia, favorecer a subida ao trono de Dom João I, pedindo que Portugal voltasse a ficar sob a influência do Reino de Castela. A Revolução de Avis, ela vai ser importante porque ela vai fortalecer a centralização do poder nas mãos do rei. E isso vai dar força para que o rei possa financiar, ter dinheiro, ter poder e incentivar essa expansão marítima. A construção de navios, que era algo muito caro, o abastecimento desses navios, dentre outras coisas que somente um Estado teria condições no momento de patrocinar. Essa revolução, ela também vai significar a consolidação da independência de Portugal como um único Estado nacional, como um país. Nesse momento, a Espanha ainda não existia enquanto um Estado nacional. O território estava dividido em alguns reinos, como, por exemplo, o Reino de Castela, o Reino de Aragão, Navarra e Leão. Outro fator que vai fazer com que Portugal possa se destacar nessas expedições marítimas vai ser a experiência comercial marítima que os portugueses tinham. E para a gente entender isso, a gente pode olhar novamente o mapa da Europa. Nós vamos ver que Portugal é um país pequeno, mas que possui uma grande costa. Boa parte do país está voltado para o mar. Isso fez com que os portugueses já tivessem uma experiência maior em navegação, tanto para pesca quanto em navegação que era utilizada para fazer o comércio pelas rotas do mar Mediterrâneo. Nesse momento, o comércio que era controlado pelas cidades italianas. Então, os comerciantes portugueses tinham que pagar tributos e obedecer às regras dos comerciantes italianos, mas eles já faziam parte dessa rota comercial por utilização de embarcações marítimas, e isso vai fazer com que os portugueses tivessem um conhecimento de navegação grande, o que vai facilitar que eles pudessem começar a pensar em fazer viagens mais longas. E é justamente esse conhecimento das técnicas de navegação que vai ser muito importante para os portugueses conseguirem fazer viagens tão distantes naquele momento. Quando a gente pensa numa navegação em alto mar, como que os marinheiros se orientam? Vamos imaginar que nós estamos num barco no meio do oceano. Você olha, você só consegue ver o mar e você só consegue ver o céu. Não existe nenhum ponto de referência que você possa utilizar para se orientar em alto mar, exceto o céu. E no céu, o ponto de referência vai ser a posição das estrelas e a posição dos astros. Mas nós sabemos que o céu muda de acordo com o local em que nós estamos e a época do ano em que nós estamos. Então, para navegar, para conseguir sair de um continente tão distante da gente como a Europa e chegar aqui no Brasil, só se orientando pelo céu e por instrumentos que vão
direcionar esses navios, é preciso ter um grande conhecimento de astronomia, e uma série de instrumentos vão ser usados para que os marinheiros pudessem calcular a posição das estrelas naquele momento e saber para qual direção eles deveriam ir. Instrumentos como a bússola, instrumentos como o astrolábio, instrumentos como o quadrante, planeta e vários outros vão ser utilizados para que os marinheiros pudessem usar os céus como um mapa para chegar em outros locais. Esses instrumentos, eles não foram desenvolvidos pelos europeus. A maioria desses instrumentos vieram do Oriente e da China. Agora, uma tecnologia que os portugueses vão desenvolver e que vai facilitar bastante essas navegações vai ser a construção das caravelas. As caravelas eram embarcações muito mais leves e muito mais rápidas do que as grandes naus e os grandes navios, e isso vai fazer com que eles ganhassem velocidade nessas viagens marítimas para a compra de mercadorias e transporte de pessoas. Nós falamos que o grande interesse europeu no desenvolvimento das expansões marítimas era a descoberta de novas rotas comerciais para o Oriente Médio, para a Índia, para a China e para essas outras regiões. Mas quais eram os principais interesses de produtos que eles queriam fazer comércio, que eles queriam comprar e vender na Europa? Os portugueses estavam interessados principalmente em duas coisas, e uma terceira coisa vai acabar surgindo no meio desse processo. Eles estavam interessados em ouro e especiarias. Especiarias é um nome que a gente dá para uma série de produtos diferentes que podem ser usados como temperos, como remédios e como perfumaria, que vão ser o que hoje a gente usa normalmente na nossa cozinha, mas que são produtos que vêm de outras regiões do mundo, como por exemplo o cravo, a canela, a pimenta, o gengibre, o açafrão e diversos outros tipos de temperos, a noz moscada, que nós utilizamos hoje, mas que são produtos típicos de regiões da Ásia, como por exemplo a Índia. Essas especiarias, elas eram utilizadas principalmente para conservar os alimentos europeus e, dentre eles, para conservar as carnes. Nesse momento, nós sabemos, não existia luz elétrica e muito menos geladeiras. Então, para conservar a carne dos animais que eram abatidos numa determinada época do ano por mais tempo, se utilizava sal, que também era um produto extremamente caro nesse período, e outras ervas. Essas ervas, elas eram utilizadas também para disfarçar o sabor dessas carnes que acabavam ficando meio apodrecidas nesse processo e com um gosto muito ruim. Então essas especiarias, elas vão ser usadas na alimentação, mas outras especiarias vão ser usadas como remédios, e elas também vão começar a ser usadas como produtos de luxo para perfumaria e para outros produtos cosméticos. Além das especiarias, como eu havia citado, nós temos o ouro, que era utilizado nesse momento para cunhagem de moedas, para ornamentação de construções, de roupas, então, de joias, é um produto muito valorizado. Além das especiarias e do ouro, um outro produto que vai aparecer durante esse processo e que vai ser muito importante para os portugueses e também para a colonização nas Américas vão ser os escravos. Pessoas que vão ser escravizadas, principalmente pessoas do continente africano. Então, nesse momento, a gente vai começar a ter um novo fenômeno no mundo, a escravidão negra, que vai atravessar o Atlântico, esse oceano que separa a África da América, e vai fazer com que milhares de pessoas sejam capturadas, sejam escravizadas e trazidas para um novo continente para terem os seus corpos explorados e para serem tratadas em condições que não eram condições humanas e condições de respeito à vida dessas pessoas. Elas vão ser privadas da liberdade, vão ser privadas da sua história, do uso da sua língua, da sua cultura, da prática de suas religiões e de diversos outros aspectos da vida,
Hoje é um pouco difícil a gente entender o que representava essa aventura da expansão marítima. Era uma aventura que nós não conseguíamos dimensionar. Primeiro porque os europeus não sabiam o que eles iriam encontrar nessas regiões que ainda não eram conhecidas. Nesse momento, várias pessoas ainda acreditavam que a Terra era plana. Se a Terra era plana, você poderia chegar no fim do mundo. Você poderia cair, então, num abismo desconhecido, habitado por diversos seres monstruosos, seres diabólicos, e aí a imaginação europeia do momento vai criar uma série de monstros, de seres que vão habitar esses locais desconhecidos. Inclusive, vários desses grandes navegantes europeus do momento vão acreditar na existência de sereias, na existência de monstros em determinadas regiões em alto mar. Isso é algo comum. Um outro fato que povoava a mentalidade, as ideias dos europeus no momento, era da possibilidade deles encontrarem grupos de pessoas que não teriam as mesmas formas humanas que nós conhecemos. Então seriam pessoas que teriam rabo, pessoas que teriam focinho de animais. Tem várias imagens de seres que teriam ali na barriga os olhos e a boca. Então seres que têm essas formas diferentes das formas humanas conhecidas. Esse desconhecido para o europeu era algo muito fantástico, e aí eles imaginavam que poderiam encontrar seres monstruosos. Essa era uma aventura muito grande, porque além dessa imaginação, além de não saber o que eles iriam encontrar, a chance de um navio desses naufragar em alto mar e toda aquela tripulação morrer era muito grande. Então nós temos que entender que essas expedições eram ações de alto risco, tanto risco financeiro, porque elas eram muito caras e elas poderiam não resultar em nada, quanto o risco de vida das pessoas que estavam ali. Só que eram riscos que valeriam a pena ser corridos por causa das possibilidades de enriquecimento e de ganhos. E as possibilidades também, por exemplo, por que o rei gostaria de incentivar e de patrocinar essas expedições? Porque isso trazia prestígio para o Estado Nacional. Isso fazia com que as riquezas que seriam obtidas nessas viagens também enriquecessem os cofres do Estado Nacional e os cofres do rei. Por que os nobres vão querer incentivar, os nobres portugueses também vão embarcar nessas expedições, eles também vão apoiar essas expedições, porque isso também poderia trazer enriquecimento para esses nobres e novos cargos no governo nesses outros lugares que seriam conquistados. Os burgueses, os comerciantes, têm aí seus ganhos óbvios nesse comércio, então eles também vão querer participar dessas expedições marítimas. E o povo mais pobre, agricultor, também vai ver na imigração uma possibilidade de encontrar um local com terras que eles pudessem cultivar e ter uma vida melhor. Então, para os portugueses, para a maioria dos portugueses, essa expansão marítima vai ser um empreendimento muito vantajoso, embora existam todos os outros riscos que eu citei até aqui. E agora, no final do vídeo, eu vou falar um pouquinho quais foram essas primeiras expedições marítimas portuguesas, onde elas chegaram e o que isso significou. Em 1415, os portugueses vão conseguir conquistar uma cidade no norte da África, que era Celta, que estava dominada pelos muçulmanos. E isso vai ser muito importante, porque a partir desse local, eles vão poder continuar percorrendo essa costa africana, tentando cada vez chegar um pouco mais longe do que a expedição anterior, para que eles pudessem encontrar um caminho até as Índias. Eles imaginavam que seria possível contornar esse continente, a África. É claro que eles não sabiam que esse continente era tão grande, como eles vão descobrir, mas eles imaginavam que era possível contornar esse continente e chegar até as Índias sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo.
No norte da África, a gente vai ter próximo à costa várias ilhas que eram desabitadas e que os portugueses vão chegar e vão colonizar, trazendo para esses locais uma população que antes não existia ali. Então vão para esses locais portugueses e vão também para esses locais escravos, porque nessas ilhas vão ser produzidas itens como, por exemplo, o açúcar, com utilização de mão de obra escrava. Eu estou falando das ilhas de Madeira, Cabo Verde, Açores e São Tomé e Príncipe, que vão ser povoadas pelos portugueses. Além dessas ilhas e da cidade de Ceuta, os portugueses vão criando feitorias ao longo da costa africana. O que eram essas feitorias? Eram entrepostos comerciais, então eram locais de comércio que tinham fortes para a proteção militar daquela região. Então imaginem, era um forte que também funcionava como um centro de comércio. Nesses locais, os portugueses iriam trocar, comprar e vender mercadorias com as populações locais, com os chefes dessas populações locais. Então eles vão trocar escravos por bebidas, por armas de fogo, eles vão também ter interesse em marfim, em ouro e uma série de outros produtos que vão ser trocados, vendidos e comprados nesses locais que são vigiados e protegidos militarmente. Isso significa que os portugueses não vão colonizar extensões de terras significativas no continente africano nesse momento, aonde os portugueses vão colonizar um grande território, principalmente na América, principalmente no Brasil. A colonização da África por outros países europeus e também por Portugal, de fato, daí de grandes extensões de terra, vai acontecer durante o século XIX e do século XX. Então, desse movimento das expansões marítimas até o século XIX, a presença dos europeus no continente africano, ela vai existir, mas ela vai existir principalmente na forma de comércio, na forma de trocas entre os europeus e entre algumas dessas sociedades africanas. Os portugueses vão gastar 53 anos para conseguirem vencer. Os portugueses vão gastar 53 anos para conseguir a região entre o Cabo do Bojador, que eles vão chegar em 1434, até o Cabo da Boa Esperança, que eles chegam em 1487 com a viagem de Bartolomeu Dias, que vai abrir finalmente a rota do comércio para o Oceano Índico. Os portugueses conseguirem chegar ao Cabo da Boa Esperança e contornarem esse cabo vai fazer com que eles possam ter acesso ao Oceano Índico e eles tivessem aí acesso a uma nova rota comercial até a Índia. Não foi um movimento rápido, como vocês podem ver. Então eles vão fazendo várias expedições que vão avançando de pouco a pouco até eles conseguirem fazer novos mapas, até eles conseguirem conhecer a região, conhecer como funcionam as correntes marítimas do local, conhecer as melhores rotas para se chegar até esses pontos da costa e conseguirem finalmente dobrarem o Cabo da Boa Esperança e alcançarem as Índias. A expedição de Vasco da Gama vai chegar em Calicut, na Índia, em 1498. Calicut era um grande centro comercial da região, da Ásia e também da região da Oceania. E em 1500, finalmente, os portugueses vão chegar aqui no Brasil, na região de Porto Seguro, com a expedição de Pedro Álvares Cabral. E a partir desse momento, a gente vai ter início a colonização do nosso país, que vai ser um fato que vai marcar profundamente a nossa história. Eu espero que esse vídeo, que foi um resumo de um assunto tão amplo como as expansões marítimas, ele possa ajudar vocês a entender um pouco mais esse processo. A gente vai continuar falando sobre as outras transformações que vão acontecer na Europa nesse momento, que vão mudar, que vão transformar o modo de vida e de pensamento dos europeus. O próximo vídeo é sobre a Reforma Protestante. Eu aguardo vocês. Até mais.